Ok, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 18, versos 4 a 6. Que diz assim a Nova Almeida atualizada: ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre você. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuíram-lhe como também ela retribuiu. Pague-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta leitura da Tua Palavra, que ela fale profundamente aos nossos corações, que eu não diga nada de mim mesmo, mas de tudo aquilo que Tu revelaste ao meu coração, que todos aqui possam compreender, e aqueles que me assistem pelo canal do YouTube e do Facebook, que eles sejam também, ó Deus, alcançados por essa palavra maravilhosa. Ó Deus, ilumina nossas mentes e nossos corações para podermos falar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Sente, irmãos. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre o tema saia dela, povo meu. Saia dela, povo meu. Certo? É uma frase que vem, não é de pouco tempo atrás, é de muito tempo atrás. Essa palavra vem tanto dos profetas, né, como de outros. Mas o profeta Jeremias, o profeta Isaías, falaram ela desse jeito aqui. É tanto que na revelação, né, de Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, ela está entre aspas, porque se refere no Antigo, porque a revelação é de Jesus. Jesus vem do Velho ao Novo Testamento. E eu quero nesta noite, meus irmãos, não quero amedrontar ninguém, nem aqueles que estão me ouvindo, mas quero falar algumas verdades que nós precisamos ouvir. Aliás, hoje estudamos exatamente no livro do Apocalipse, na escola dominical, do verso 1 até o verso de número 8. Mas aqui escolhi esses 3 versículos para compartilhar com os irmãos essa mensagem como tema, tirado do versículo: saiam dela, povo meu. Meus irmãos, quem é a Babilônia citada aqui na revelação de Jesus Cristo, que João escreveu lá? Quem é essa que se arvorou, né, e esbanjou o seu poder, o seu domínio, amados, né, alcançando o homem pecador para que ele ficasse contra Deus? O homem pecador já é contra Deus pela natureza do seu pecado de desobediência. Amados, a natureza humana, meus irmãos, nunca reconheceu a soberania de Deus, a começar de Adão, que não aceitou, preferiu a morte ao invés da vida, meus irmãos, né? O mundo, o homem sempre procurou as coisas da ostentação da vida, e sempre com uma finalidade, não só de ficar contra Deus, mas como atacar ao Deus Todo-Poderoso, né? Aqui é a escritura feita por João e a revelação dada pelo próprio Jesus Cristo. Eu tenho dito que o livro de Apocalipse, o incrédulo não entende,
e poucos crentes entendem, mas o livro é feito para ele. Quando ele começar a estudar, ele vai ver que as 7 narrativas de Apocalipse, que contam a mesma história em focos diferentes. Meus amados, o verso de número 5 fala sobre, Deus se lembrou das injustiças da Babilônia que ela praticou. Aqui nós temos um paralelo do Antigo Testamento. A primeira Babilônia foi de Nimrod, lá quando construiu a Torre de Babel. Depois veio aquela que invadiu Jerusalém e levou todo o povo de Deus para Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E aí, depois que a igreja foi constituída por Jesus Cristo, lá pelo ano 300 e pouco, no concílio da igreja, eles resolveram aceitar a conversão de 2 imperadores, e a igreja que era perseguida passou a ser perseguidora. E não demorou muito tempo para ela se revelar como a Babilônia. A nossa igreja sofremos muito até o século XVI, quando os crentes saiu dela, saia dela, povo meu. E hoje, quando alguém se converte na nossa igreja, diz assim: você saiu dela, porque a igreja continua errada. Agora mesmo o Supremo Pontífice, que gosta de acrescentar na Bíblia a sua ex-catedra, está colocando algo para ser bíblico, para que o humanismo aceite as diferenças de o homem pode casar com o homem, a mulher pode casar com a mulher, e que a Bíblia não diz isso. Meus amados, nós precisamos viver a palavra de Deus. Olha, no verso 4 diz mais, irmãos, que um dia haverá a prestação de contas. E nessa prestação de contas vão pagar todos que ficarem devendo. O verso de número 6 fala sobre paguem em dobro. Amados, todo o tempo da vida de Jesus, que ele veio há mais de 2000 anos, e depois de 100 anos dessa revelação, 100 anos depois da vida de Jesus, a revelação dada por Jesus a João na ilha de Pátimo, amados, Meus irmãos, depois dessa revelação de Jesus Cristo, a Babilônia passou a induzir a igreja do Senhor Jesus, estatizou a igreja do Senhor Jesus, e criou todo tipo de aberrações, criou as imagens com o propósito para que os fiéis olhem para as imagens, se lembrem de Pedro, se lembrem não sei de quem. Eles começaram a adorar, ao invés de lembrar. A Babilônia colocou muitas coisas erradas, a ponto de no século XVI a igreja rompeu com isso aí, veio a reforma. No verso de número 6, diz mais alguma coisa para nós, irmãos, Nós precisamos entender, porque o homem pecador, ele vive na iniquidade, amado. Eles rejeitam a Jesus Cristo, amado, Eles haverão de conhecer os rigores da volta de Jesus, amado. A volta de Jesus, eu mandei a irmã na escola dominical ler hoje, 2 João 3:10. 2 Pedro 3:10, que eu estou falando de João aqui, 2 Pedro 3:10, que disse que o Senhor virá de surpresa como ladrão, E o mundo se destruirá por um estrondo.
irá acabar a natureza, toda a natureza criada, da qual o homem permitiu o pecado e a terra foi amaldiçoada. Vai ser toda destruída. E os homens pecadores que não subiram no arrebatamento vão ficar. E aí, com a destruição, todos irão morrer. E todos irão para o inferno. Mas os irmãos sabem, no dia que havia o arrebatamento dos ares, o Senhor Jesus trará os salvos do céu ressuscitado primeiro, e depois os vivos se encontrarão. Irão ter ali uma comemoração gostosa. Enquanto isso, a 7ª taça, amado, dos flagelos está sendo derramada para destruir a natureza, destruir os homens e acabar com o diabo, acabar com as bestas, acabar com o anticristo, com o falso profeta, amados. E aí virá o juízo final. Meus irmãos, em primeiro lugar, nesta noite, eu quero falar sobre o verso 4. Saiam dela, povo meu. Irmãos, na revelação de Jesus Cristo, amado, mostra que essa Babilônia, porque a Babilônia vem a de Babel, vem a de Nabucodonosor, e vem a Babilônia que se instalou em Roma. Que enquanto o império caiu no 5º século, ele continuou religiosamente a Babilônia. Meus irmãos, preste bem atenção, se o Império Romano caiu, a Babilônia ficou em pé, né? Mas ela vai ser destruída, amados, né? Porque, amados, o governo do Império era o poder político das riquezas, da religião, agora com a Babilônia, né? Que é quem mandou no mundo durante todos esses tempos, meus irmãos, né? A Babilônia foi uma ação, uma astúcia do diabo. Eu diria, do dragão e os seus aliados, as duas bestas e a Babilônia, amados, porque eles foram expulsos do céu. Porque no livro de Apocalipse, capítulo 12, diz que quando Jesus esmagou a cabeça da serpente ao ressuscitar no terceiro dia, ele foi para o céu. E lá no céu ele tinha prometido o Espírito Santo à sua igreja. E a primeira medida provisória dele foi, né, descer o Espírito Santo 50 dias depois, no dia de Pentecostes, onde todos os crentes estariam agora com o Espírito Santo imune a algo que iria acontecer em seguida. E em seguida ele faz a segunda medida provisória, e ele então diz ao anjo Miguel e os seus anjos: vocês expulsem Satanás daqui, das áreas do céu para a terra. Só que os crentes já estavam com o Espírito Santo. E ele não teria poder nenhum sobre o crente. Pode até matar um crente, mas o crente é para o céu. Mas o demônio, mas o ímpio que matar um crente e perseguir um crente para não pregar Jesus Cristo, né? O crente é para o céu, vitória. E o inimigo, quando morreu, vai para o inferno. São coisas que estão na Bíblia, meus irmãos. Nós não podemos tirar. Nós não podemos tirar. O romanismo, amado, foi corrompido religiosamente por causa da luxúria. Como é que foi construída uma basílica de ouro com tantos pobres que era a própria igreja? Infelizmente, amados, esbanjaram todas as riquezas e perseguiram as testemunhas de Jeová, as testemunhas de Jesus Cristo. E eu contei aqui poucos dias que só na noite de São Bartolomeu, em 1572, o romanismo mandou matar quase 80 mil presbiterianos huguenotes, aqueles que vieram para o Brasil em 1500, né, e fundaram a Igreja Presbiteriana do Brasil, mandada por o nome de Deus chamado Calvino. Meus irmãos, aí está a realidade, amados. Por isso que a igreja se perdeu na luxúria. E o inimigo se apoderou dela, amado.
Porque na época de Babilônia, os profetas todos alertaram, e quantos alertas não houve? O próprio Martinho Lutero pregou as 95 teses na catedral, lá na Alemanha, dizendo que a igreja estava no rumo errado, vendendo o amado pecado, perdão do pecado, as bulas de Tetzel. Que aí o cara era rico, dava uma fortuna para construir a basílica, e a família dele que nascer, dos filhos, dos netos, não sei de quanto para frente, tudo ia estar levado, tudo ia para o céu, por fortuna de dinheiro. A igreja se corrompeu e tornou-se a Babilônia. Por isso que saia dela, povo meu. A igreja precisa sair desse erro que continua ainda hoje. A verdadeira, amada igreja de Cristo, não é essa. Olha o que Isaías diz, capítulo 48, verso 20. Saia da Babilônia, fuja do meio dos caldeus, anuncie isto com a voz de júbilo, proclame, né, e levem esta boa notícia. Precisamos anunciar o reino de Deus, meus irmãos. Né? A religião, amado, o romanismo, mesmo, amados, o Império Romano que dominava o mundo na época, caiu no quinto século, porque a religião na época ocupou o poder, invadia todo mundo, invadia do Egito até a Gália, e todos temiam o poder do Império Romano. Mas Paulo não temeu, pregou o Evangelho e foi condenado à morte, e ele morreu por causa do Evangelho. Ele morreu e foi vitorioso, porque ele foi para o céu, e quem o matou foi para o inferno. Foi para o inferno. Perdeu. Meus irmãos, o diabo corrompeu a igreja, depois que ela se tornou poderosa. A verdadeira igreja de Cristo é as testemunhas de Jesus. São os que pregam o Evangelho nas igrejas evangélicas que saiu dela. E no século, amado, XVI, a reforma colocou a igreja nos seus eixos. E saiu dela. Foi perseguida. Foram mortos muitos, mas ela foi vitoriosa. Irmãos, em segundo lugar, o verso 5 diz assim: Deus se lembrou das injustiças. Amado, os pecados não ficarão impunes. Deus não passará a mão por cima dos pecados, amado. Porque Deus é poderoso e Ele rastreia os pecadores. Por isso que eu gosto muito do Salmo 128, verso 6, que diz assim: Deus é poderoso, grandioso, olha para os pequenos, para os humildes, para as suas testemunhas, mas os ímpios, Ele olha de longe. Ele rastreia ele para onde ele estiver. Aí vem o dia do acerto de contas. Deus é soberano, é o Criador de tudo e de todos. Meus irmãos, em vários períodos a igreja sofreu, por exemplo, nas cruzadas. Em vários períodos a igreja sofreu, nas cruzadas, irmãos, né? Que sitiaram Jerusalém e mandaram esmagar o povo de Deus. Já tinha sofrido no ano 70, né? Depois no ano 1060 e pouco, na época das cruzadas. Amados, sofreu na Inquisição, amados, na construção da Basílica de Roma, amados, que era cobrado e confiscado às pessoas, irmãos, né?
E muitos pagaram, muitos foram torturados, irmãos, e massacrados, amados. Mas Deus não esquece desta brutalidade que houve no seu povo, e todos irão pagar. Aliás, já começou a pagar, já estão no inferno, e depois vai se ressuscitar a segunda ressurreição para ir para o juízo final e jogado na morte eterna no lago de fogo. Por isso que a palavra de Deus diz no verso 5: porque os pecados dela, a Babilônia, se acumulam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou e cobrou um jugo pesado. O sofrimento, amado, das testemunhas de Cristo ao longo dos séculos é grande demais, irmãos, né? Mas quem produziu esse sofrimento, quem matou, quem esfolou, eles não ficarão impunes, amados, né? Eles serão julgados e não haverá complacência, porque o dia da prestação de conta vai chegar. Meus irmãos, os responsáveis pela maldade contra o Evangelho, amado, que pensam que podem vencer uma testemunha de Cristo, de maneira nenhuma. Crente nenhum perde para o inimigo, crente nenhum, porque Cristo, Ele foi quem garantiu isso para nós, amados. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, né? Eu venci, palavra de Deus, amados. Porque, amados, quem foi usado pelo diabo e seus aliados, irmãos, para perseguir as testemunhas da igreja de Jesus Cristo, amados, cometeram todo tipo de crime, de maldades, irmãos, não é? E não ficará no esquecimento, como diz aqui a palavra de Deus, no dia do juízo. Ele trará à tona, amados, crimes, e julgarão, amados, todos eles com a morte eterna. Meus irmãos, infelizmente as pessoas dizem-se religiosos, frequentam os eventos das religiões, pensam que estão no lugar da salvação. Eles têm outros senhores e outros deuses para quem prestam devoções, ao invés de prestar o culto de adoração a Deus, amados, eles prestam o culto a outras pessoas. Precisamos, amados, viver a fé cristã. Em terceiro lugar, amados, a retribuição será em dobro da injustiça. O Senhor Jesus retribuirá em dobro, né, com a destruição do inimigo. O cálice que a gente leu aqui nesse texto, que a prostituta usou, a Babilônia, é o cálice da ira de Deus. Ela vai pagar pelos males que fez. Irmãos, a missão é essa: saia dela, povo meu. Essa é a hora de sair de quem está comprometido com a prostituta, com a igreja troncha errada, que ensina o erro fora da Bíblia Sagrada. Porque no mundo inteiro a Babilônia vem enganando o povo. Enganando o povo. Desde o início, amado, a tática do diabo foi a mais sagaz possível. Né? Colocar a Babilônia dentro do centro do poder religioso, para enganar o povo. Como eu disse, quando criaram as imagens, quando foram justificar no concílio, não, as imagens é só para as pessoas se lembrarem de Pedro, Tiago e João. Hoje, irmãos, tem imagem para chuchu. Certa vez, o sacerdote se converteu e na igreja dele, era a igreja que tinha mais altares de ídolos. Todo ano uma mulher rica chegava com uma mala de dinheiro, deixava no altar do santo, fazia as rezas e ia embora. E esse sacerdote se converteu a Jesus Cristo, mesmo sem sair dela. Ele continuou a tirar aqueles ídolos devagarzinho, tirando, finalmente deu errado, tirou o santo
da mulher rica, que todo dia, do dia do padroeiro, vinha para dar uma oferta riquíssima. Quando chegou lá, não viu mais a santa de estimação dela, foi ao sacerdote e disse: foi que houve? Ele disse: não, deve ter ido para Babilônia, para Roma, para limpar, para ajeitar, para pintar, para vir novinha de novo. Sei que levou um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, aí a mulher finalmente denunciou ao superior dele, que deu as contas dele de lá e mandaram botar de volta um ídolo. Meus irmãos, a igreja vem perecendo por causa dessas ignorâncias. Sai dela. Aqui na igreja tem a Bíblia, a palavra de Deus. Irmãos, as pessoas estão sendo enganadas, irmãos. E é preciso dizer com urgência: saiam dela, porque os flagelos da 7ª praça vem aí. E finalmente, irmãos, o verso 4 diz que saiam dela, povo meu. Irmãos, a Bíblia Sagrada hoje está em todo canto. Antigamente era difícil na Bíblia. Hoje está em todo canto, em todos os lugares. Tem casa que tem 5, 6, 7, 10, como a minha Bíblia. Quer que eu levo umas para doar? Não, porque essa aqui é de aniversário da igreja que mandou fazer. Essa aqui é a comemoração de sei de quê. Hoje de Bíblia tem demais. Não é? Tem demais. Meus irmãos, o que aconteceu na época de Nabucodonosor, amado? Não é? Olha o que diz o profeta Jeremias 5:6, capítulo 5, verso 6. Fujam da Babilônia, que cada um salve a sua vida, não seja destruído por causa da maldade dela, porque é tempo de vingança e ele lhe trará castigo. Meus irmãos, precisamos entender que Deus está no controle. Babilônia vai ser destruída, amado. As injustiças não serão esquecidas, irmãos. E o pagamento, amado, será em dobro. A igreja que saiu do mundo do Senhor pagará isso em dobro. Irmãos, eu quero concluir com 2 coisas. As pessoas estão enganadas, feito crianças. O menino chegou para a mãe e disse: mãe, eu tenho 3 netos. A mãe disse: deixa de besteira, menino, tu está grande, mas não tem 3 netos não. O menino disse: olha que não, o menino está aqui. Aí o menino deu uma treinazinha de 30 centímetros. Meu filho, você tem 90 centímetros, tem nem 1 metro ainda. As pessoas estão enganadas, irmãos, como crianças. A perseguição continua. Deixa eu dar aqui para vocês, irmãos, na Nigéria, até o presente momento, nesses últimos anos, 3.500 crentes morreram perseguidos e mortos. No Congo, 460, no Paquistão, 307, no Moçambique, 100, nos Camarões, 53, na Burkina Faso, 38, na República Centro-Africana, 35, no Mali, 33, amados, e os 10 países mais perseguidores, amados, dos nossos crentes, das testemunhas de Cristo. Coreia do Norte, primeira, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irã, Nigéria e a Índia são os países que mais perseguem os crentes. Estão lá anunciando Jesus como Salvador, correndo risco, ele não perdem nada, porque a vida pertence a Deus. Que aprendamos, amados, a palavra de Deus, que aprendamos a viver uma vida de compromisso com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém.